Aqui vai ser boa madrugada, bom dia, boa tarde. Eu não sei que hora você vai ver este vídeo no YouTube. Em algum lugar. Pode ser de madrugada, nem à tarde. Então, bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada, em nome de Jesus. Hoje vamos falar sobre o capítulo 38 do livro Patriarcas e Profetas. O tema é A Jornada em Redor de Edom. Ontem foi falado no capítulo 37, sobre a rocha ferida. E hoje, a jornada em redor de Edom. Está baseado no livro de Números, capítulo 20, 14 a 29, também 21, de 1 a 9. Bem, vamos começar com o capítulo 20, para a gente entender um pouquinho do que vai ser contextualizado, tá bom? As águas de Meribá. No capítulo 20, de 1 em diante, ok? Todos podem pegar a sua Bíblia, quem quiser. Capítulo 20 de Números. No primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim e ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada. Não havia água para a comunidade, e o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Discutiram com Moisés e disseram: quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Porque vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto para que nós e os nossos rebanhos morramos aqui. E aí continuou a murmuração, a revolta contra o homem de Deus. E lá pulando agora aqui no mesmo capítulo, lá para o versículo 9, diz assim: então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha. E Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para lhe dar? Bateu na rocha 2 vezes com a vara, jorrou água, e a comunidade e os rebanhos beberam. Muito bem. No 14, versículo 14, diz assim: de Cádiz Moisés enviou mensageiros ao rei de Edom. Aqui, a jornada ao redor de Edom. O acampamento de Israel em Cádiz ficava a pequena distância das fronteiras de Edom. E tanto Moisés quanto o povo, eles queriam atravessar pelas terras dos edomitas, que era o caminho mais fácil, mais reto, para que eles chegassem, então, à terra prometida. E Deus instruiu para que eles mandassem um mensageiro levando uma mensagem, pedindo autorização do seu rei, para que deixasse o povo de Israel passar pelo meio das suas terras. E assim eles foram. Deus instruiu uma carta muito, muito bem elaborada, como se deve fazer, com toda a cortesia, né? Quando a gente envia um documento, esse documento oficial vai com toda a cortesia possível. Aí o documento dizia assim: assim diz o teu irmão Israel. Sabes, todo o trabalho que nos sobreveio como nossos pais desceram ao Egito, e nós, no Egito, habitamos muitos dias. E como os egípcios nos maltrataram a nós e nossos pais, e clamamos ao Senhor, ele ouviu a nossa voz e mandou um anjo e nos tirou do Egito.
E eis que estamos em Cádiz, cidade na extremidade dos teus termos. Esse foi o documento e foi o que foi falado para o rei de Edom. Aí, continuando, ele disse: deixa-nos, pois, passar pelo meio da tua terra. Não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos da água dos poços. Iremos para a estrada real. Não nos desviaremos nem para a direita e nem para a esquerda, até que passemos pelos teus termos. E a resposta não foi nada agradável. Neste pedido cortês, com toda educação, com todo cuidado, com toda gentileza, deu-se uma resposta ameaçadora. E o rei disse: não passarás por mim, para que, porventura, eu não saia a espada contra vocês. Nossa, aquele povo cansado, milhares de pessoas, trazendo gado, trazendo animais e crianças a pé. Gente, era uma dificuldade tremenda. Não tinha carro. Todos os seus pertences iam sendo carregados. Era muita gente. A dificuldade era imensa. Quando a gente lê na Bíblia, parece que era muito fácil. Mas quando você para imaginar mais de 1 milhão de pessoas andando, sendo dirigido para atravessar um país a pé. Quantos dias, gente? E por ali era o melhor local que facilitaria essa passagem, que diminuiria o sofrimento e as dificuldades. Surpresos com a repulsa, os dirigentes de Israel enviaram novamente um segundo apelo ao rei, com a promessa, dizendo assim: subiremos pelo caminho igualado, e se eu e meu gado bebermos das tuas águas, darei o preço delas, sem fazer alguma outra coisa. Deixa-me somente passar. Quer dizer, por favor, deixa a gente passar, nós só queremos passar pelo meio da tua terra. A gente não vai danificar nada, a gente não vai comer dos teus frutos, não vai beber da tua água, só queremos passar em paz. E o rei disse: não passarás. Lá em Números 20, 18 e 19. Foi a resposta do rei: não passarás. O espírito de profecia diz que bandos armados de edomitas já estavam postados nos seus pontos estratégicos para guerrear contra o povo de Israel. Isso na segunda vez. O rei já tinha mandado seu exército para ficar em posições estratégicas para guerrear contra o povo de Deus. Mas o espírito de profecia diz também que se o povo houvesse confiado em Deus, ao ser trazido à prova, o capitão da hoste do Senhor tê-los ia levado através de Edom. Mas o povo foi muito rebelde. O povo reclamava de tudo e não conseguia passar em uma provação apenas. Eles não conseguiam. Toda vez eles murmuravam e se revoltavam contra o homem de Deus, que estava sacrificando a sua vida por eles. Abandonou tudo da sua vida para levá-los à terra prometida. Ele se anulou para isso. Pega a tua cruz e carrega. Foi exatamente o que Moisés e Arão fizeram. E aquele povo murmurando contra eles. Não é fácil, né? A gente faz tudo por uma pessoa e aquela pessoa está nos traindo, falando mal da gente, denegrindo, murmurando.
Não é fácil. Como ser humano, para a gente aguentar isso, não é fácil. Mas Moisés aguentou. Mas os israelitas não agiram de pronto, conforme a palavra de Deus, e quando estavam a queixar-se e a murmurar, passou a oportunidade de ser abençoado. O espírito de profecia diz que se eles tivessem passado pela prova, Deus teria permitido que eles passassem pelo meio das terras dos edomitas. E o sofrimento seria diminuído em muito. Quando finalmente estavam prontos para apresentar ao rei o pedido, eles já tinham murmurado, eles já tinham perdido a bênção. Será que isso fala alguma coisa para a gente hoje? Muitas vezes, aquilo que a gente pede está chegando. E Satanás, ele sabe, ele percebe o que está acontecendo. Ele vê tudo. Ele vê a gente, vê nossa expressão. E a gente não o vê. E ele fica 24 horas tentando nos destruir, tentando que as bênçãos cheguem até nós. E foi o que aconteceu com aquele povo. Quando eles foram pedir essa dádiva do rei, eles já tinham perdido a bênção. Eles teriam passado. Eles teriam passado se tivesse resistido, tivesse passado na prova, na provação. Aqui o Espírito diz, quando finalmente estavam prontos para apresentar ao rei o pedido, este não foi atendido. Sempre, desde que saíram do Egito, estivera Satanás constantemente em atividade para lançar estorvos e tentações em seu caminho, a fim de não herdarem Canaã. E é exatamente o que está acontecendo hoje conosco. A história, o exemplo é deixado para nós, para nos fortalecer, para nos alertar. É o que está acontecendo com a gente hoje. Nós estamos numa caminhada para chegar em Canaã celestial. Meus irmãos, meus amigos, a você que vai me assistir num vídeo no YouTube, em algum lugar, alguma hora do dia, da noite, da madrugada, eu não sei. Mas esse exemplo é para nós. Quem conhece a palavra de Deus, que deseja entrar na cidade santa, ter a salvação em Cristo Jesus, nós estamos numa guerra, nós estamos numa jornada, numa caminhada espiritual. E, às vezes, pela nossa incredulidade, falta de estudar mais, conhecer profundamente a palavra de Deus, de consagração, falta de nos consagrar, às vezes perdemos a bênção que está chegando. Satanás instiga a gente para murmurar, para cometer um pecado, alguma coisa, para impedir que a bênção chegue. Todos os dias ele está de prontidão com seu exército, assim como o povo de Edom, como o rei de Edom colocou um exército para impedir que o povo passasse, exatamente o que acontece hoje conosco. Não é diferente, é uma guerra espiritual, é uma caminhada espiritual rumo ao Canaã celestial. E Satanás e seu exército de anjos maus estão de prontidão para nos impedir qualquer bênção que venha chegar até nós. E por isso temos que estar atentos. Eu estou lendo um livro titulado Eu e Minha Boca Grande, de Joyce Meyer. É um livro que eu não indico para as pessoas, porque ele tem muitos erros teológicos. E por isso eu não indico para ninguém. Só a gente que conhece a Bíblia, a doutrina de Deus, o que Deus quer que façamos, a gente vê o erro e passa por cima. Mas esse livro tem muita coisa boa. Apesar de ter
alguns erros teológicos, mas tem muita coisa certa, muita coisa boa, e está me ajudando. Você controlar a palavra, controlar aquele impulso que vai fazer a gente pecar. E que nós temos que ter cuidado todos os dias. É de importância crer na palavra de Deus e, com prontidão, agir segundo ela. Quanto seus anjos estão esperando para agir em nosso favor. Anjos maus também estão prontos para disputar cada passo para frente. O que eles querem é nos atrasar, é nos envolver, nos distrair com alguma coisa. Com o celular, com a conversa com os amigos, conversas não adequadas para um cristão, para uma mulher ou um homem de Deus. Alguma coisa o Satanás coloca para nos distrair, para impedir que sejamos abençoados, para impedir que tenhamos tempo para estudar a palavra de Deus, consultar outros livros que contextualizam, às vezes, textos que a gente não compreende bem. Então, homens e mulheres de Deus que já se dedicaram, já se consagraram, estudaram profundamente, como os nossos pastores, nossos mestres, nossos doutores, especializados em determinados assuntos, oferecem através dos livros para que a gente possa crescer na compreensão e na unção de Deus. Os servos de Deus devem ser homens e mulheres de ação, sempre prontos para se moverem tão depressa quanto sua providência sobre o caminho. Qualquer demora da parte da gente dá tempo para Satanás promover algo para nos derrotar. A caminhada é árdua. É aquilo que o irmão falou ontem, né, que nós falamos também. Ainda que ande pelo vale da sombra da morte. Vai ter muito. Olha, na caminhada do deserto, tiveram que atravessar o Mar Vermelho. Tiveram que beber água saindo da rocha. Serpentes no caminho. Aliás, as serpentes vieram justamente pela murmuração do povo. São muitos percalços, são muitas coisas que nos atrapalham. E, principalmente, hoje, neste mundo que está falido, que está derrotado pelo mal, o mal está sendo colocado como se fosse o bem e o bem como se fosse uma coisa ruim. Todos os princípios estão sendo invertidos, desde das primeiras séries, das criancinhas. Como é que vai ter uma sociedade? Como é que isso vai melhorar? Não vai. Aconteceram várias coisas hoje, ultimamente no Brasil, na política, para que nós tirássemos a esperança de algum homem para melhorar esse país. E colocasse agora a única esperança. Olha só como que tudo que vai acontecendo se a gente prestar atenção, a gente vai vendo as coisas com os olhos de Deus, com o olhar que Deus ilumina em nós. Aconteceu tudo isso no Brasil, vou falar só do nosso país, para que nós colocássemos toda a nossa esperança somente em Deus. Não há ninguém que possa mudar essa situação, só Deus. E eu, com a minha esposa linda, que Deus me deu, meu maior presente da minha vida, nós falamos, isso tudo aconteceu para que as pessoas tirassem a esperança em algum homem. Agora nós só temos Deus, nós só podemos se pegar com Deus. Vocês viram o que está acontecendo? Nós não temos liberdade de expressão, nós não temos direito nem de duvidar de nada, que isso virou crime. A nossa esperança
tem que ser colocado somente em Deus. E daqui para frente, tudo vai piorar. Então, está na hora de a gente parar de murmurar e colocar o foco em Deus. Assim como aquela serpente no deserto foi levantada e as pessoas que eram picadas, para eles serem curados, eles tinham que olhar para a serpente levantada. Não tinha outra coisa que os livrasse. Por isso Deus mandou que Moisés colocasse aquela serpente levantada. Exatamente o que está acontecendo no nosso país. Hoje, meu irmão, minha irmã, se você quiser mudança, temos que olhar para Deus. E a mudança tem que ser em nós, para suportar todas as coisas que vão vir, que estão acontecendo e que vão acontecer daqui para frente, e agora vai ser como uma pedra de dominó, empurrando a outra. Os edomitas eram descendentes de Abraão e também de Isaque. E por amor a estes seus servos, Deus mostra favor a eles. E disse que não era para ninguém fazer o mal a eles. Porque se o povo não tivesse murmurado, Deus teria feito com que eles passassem ali e os edomitas, eles iam aceitar, porque Deus ia fazer com que eles aceitassem. Quando eles chegassem lá pedindo, eles iam dizer, não, você pode passar. Você não vai mexer nada na nossa terra, podem passar. O sofrimento teria sido menos. Mas, quando uma nação se revoltava contra o povo de Deus, Deus dava a ordem, os detalhes, como deveriam fazer, e eles faziam e ganhavam todas as guerras, e derrotavam esse povo. Mas Deus impediu que o povo de Israel derrotasse esse povo, porque eles eram descendentes de Abraão e ainda estavam sob a graça. Ainda não tinha exaurido o tempo de graça desse povo. Olha só. Então, meu irmão, meu amigo que está me assistindo agora e que vai assistir em algum lugar no vídeo, nós estamos no tempo de graça. Ainda há chance de salvação. Tudo que Deus quer é que você reconheça que Ele é Deus, reconheça a sua superioridade, se arrependa de seus pecados, entregue a sua vida a Ele, porque ainda é tempo de graça. E por isso o povo de Edom não foi destruído pelo aquele pequeno povo de Israel. Estava sobre a proteção, sobre o tempo de graça, o que nós ainda temos, o tempo de graça é a hora de consagração. É hora de obedecer a palavra de Deus. Deus se deleita com a misericórdia e manifesta compaixão antes de infligir juízo. E o juízo vai vir sobre nós. Deus ensina Israel a poupar o povo de Edom antes de exigir que destruam os habitantes de Canaã. Eu falei no passado, não, acho que faz um mês, né, o que aconteceu lá em Jericó. Quando o povo de Deus chegou, Deus disse para eles rodearem a muralha. E deu toda a instrução. O muro veio abaixo e o povo de Israel derrotou aqueles moradores lá, porque fazia parte da trajetória do caminho para a terra prometida. Mas lá em Edom não foi permitido, porque aquele povo ainda estava sobre a graça. É justamente o que está acontecendo conosco. Satanás não vai derrotar ninguém no tempo de graça, assim, aqueles que estão lutando. Tem muitas pessoas que não conhecem a palavra de Deus e dependem de nós, que conhecemos, para levar esta palavra. Mas eu e você temos que sair da zona de conforto para fazer isso, porque senão vai vir o peso da mão de Deus sobre nós. E muitas coisas que a gente vai fazer, que seria mais fácil, a gente vai ter espiritualmente que rodear a terra de Edom para chegar
ao destino final. Então, é hora de a gente facilitar. Como é facilitar a nossa vida para não rodear a terra de Edom espiritualmente falando? É obedecer o que Deus nos pede, guardar seus mandamentos, crer no seu Filho como único Salvador pessoal, entregar a vida, ser batizado e viver seguindo este manual, a Bíblia Sagrada. Não é fácil. Deus não disse que era fácil, mas ele só disse que era possível vencer, mesmo porque Deus não dá uma aprovação que nós não podemos vencer. Então, nós temos que confiar no Pai. Quando uma criança está em cima de uma mesa e o pai está perto, ele se joga nos braços do pai, não é isso? E o pai segura, nunca deixa o filho cair. É isso que nós temos que confiar. Sabemos que não é fácil, todos os dias acontecem coisas difíceis na nossa vida. Todo mundo tem problema? Tem. Vai haver mais problemas? Vai. Por isso, precisamos dessa academia espiritual, fortalecer nossa musculatura todos os dias na academia de Deus, para que a gente venha aguentar os dias finais, que serão piores, serão mais difíceis, e nós precisamos estar preparados para isso. Muitos, para encerrar aqui, muitos vagueiam nos labirintos. Aqui vou ler o Espírito de Profecia, diz assim, muitos vagueiam nos labirintos da filosofia em busca de razões e provas que nunca encontrarão, ao mesmo tempo que rejeitam as provas que Deus dispõe para cada um, para o benefício de cada um. Recusam-se a andar na luz do sol da justiça antes que lhes seja explicada a razão de seu resplendor. Então, todos quantos persistirem nessa atitude deixarão de chegar ao conhecimento da verdade. Deus nunca removerá todo motivo de dúvida. Ele dá prova suficiente sobre o que basear a nossa fé. Tem um versículo da Bíblia, para encerrar, que ele diz que nós vamos ser julgados. E ninguém vai ser considerado inculpável naquele que não leu, mesmo aquele que não leu a Bíblia. Mas ele vê a lua, vê as estrelas, vê o sol, o vento, a natureza, toda a beleza da criação. Para ele sabe que há um Criador. Então, meus irmãos e meus amigos, entreguemos nossa vida a Cristo, entreguemos nossa vida a Deus, que está passando da hora de consagração. O dia da minha salvação e da sua salvação é hoje. Quem quer ir para Canaã celestial? Levante a mão aí. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe você e a mim e a todos quantos assistirem esse vídeo. Vamos orar para encerrar? Querido Deus, nós temos uma jornada para vencer. E é muito difícil, nós sabemos. Temos que ter a consciência da dificuldade e que ainda vai piorar. Mas queremos força, Senhor. E sabemos que sempre o Senhor estará do nosso lado para pegar na nossa mão e nos conduzir em caminhos seguros, em pastos verdejantes. Temos apenas que confiar em Ti, Senhor. Colocamos-nos em Tuas mãos. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe, perdoe nossos pecados e encha-nos do Teu Espírito Santo. E abençoa, Senhor, cada vida que está ouvindo e que vai ouvir este vídeo, em nome do Senhor Jesus. Amém.